Começou a Copa do Mundo e nesta quinta-feira tivemos a cerimônia de abertura e a primeira partida do Mundial de 2026, que aconteceram no Estádio Azteca, na Cidade do México, um templo do futebol mundial. E para quem achou que a Itália não estaria representada nesta edição de Copa do Mundo, lá estava o tenor italiano Andrea Bocelli, uma lenda viva da música, marcando presença no show de abertura. Mas falando de futebol, tivemos a partida inaugural entre a seleção da casa, o México, e a seleção da África do Sul. Vamos falar desse jogo, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas interessadas no assunto. Sem enrolação, falando de México e África do Sul. Uma partida que não foi brilhante do ponto de vista futebolístico. Embora o México tenha sido a seleção que prevaleceu no confronto, não deu chances alguma ao seu adversário. Não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, uma grande exibição que nós presenciamos nessa estreia de Copa do Mundo. Embora a torcida tenha dado show nas arquibancadas, um público superior a 80 mil pessoas dentro de campo, acho que em termos de futebol ficou devendo. A seleção mexicana abre o placar logo cedo com Quiñones e administra o jogo, tem muitas oportunidades na primeira etapa, o goleiro sul-africano tem uma grande atuação, é verdade, mas não é uma partida de chamar atenção, né, de fazer brilhar os olhos, como era de se esperar. A seleção da África do Sul teve uma apresentação de fato muito abaixo, não levou perigo algum a seleção do México durante todo o jogo, não teve chances claras de gol, teve menos posse de bola e pouquíssimas finalizações. A África do Sul é uma seleção que preocupa nessa estreia, mostrou um nível bastante abaixo e vai sofrer provavelmente nesse grupo que ainda tem Coreia do Sul e Tchequia que vão se enfrentar nesta noite. Este vídeo está sendo gravado antes da partida entre a seleção da Coreia e da Tchequia. Mas voltando a México e África do Sul, tivemos um primeiro tempo em que o México poderia ter saído com o placar ainda mais elástico, mas na segunda etapa consegue ampliar o marcador com o Raúl Jiménez, tem outras chances ainda de gol, mas não consegue uma diferença de gols ainda mais significativa. De fato, tirou o pé, não jogou na intensidade máxima. Inclusive, o México terá que aumentar a sua rotação para as partidas que virão, porque a tendência é de confrontos mais duros pela frente. Foi uma partida marcada por expulsões. Tivemos o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio aplicando 3 cartões vermelhos logo na estreia da Copa do Mundo. Ele expulsa 2 jogadores da África do Sul ao longo do segundo tempo e no finalzinho do jogo o jogador do México também recebe o cartão vermelho. É uma partida que tem esse protagonismo da arbitragem, embora as decisões não tenham influenciado no resultado do jogo e tenham sido justas. Pode-se questionar algo aqui ou ali, mas nenhum absurdo na arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que ainda gerou um meme dessa Copa do Mundo, já que teve que anunciar a sua decisão de expulsar o jogador da seleção da África do Sul após um chamado do VAR para revisão, e ao falar em inglês
o Wilton Pereira Sampaio gerou um momento um pouco divertido ali, na medida em que os jogadores da África do Sul o encararam, parecendo que não estavam entendendo muito o inglês falado pelo nosso árbitro brasileiro. No mínimo, um momento aí curioso, que com certeza virou meme aí nas redes sociais, desta primeira partida em que a arbitragem foi muito demandada de fato. Em que pese, né, as expulsões não tenham sido muito relevantes em determinar os números da partida, que já era de uma superioridade do México muito grande, mas de uma seleção que, mesmo sendo superior, não conseguiu se impor de uma maneira a converter as suas chances em mais gols, e não teve também um grande assim, bombardeio, uma pressão absurda. Não foi uma partida super vistosa também da seleção mexicana. Acho que uma abertura que não empolgou muito do ponto de vista futebolístico, embora tenha tido toda a questão da cerimônia, né, da festa da torcida nas arquibancadas. Nisso, com certeza, os mexicanos deram show. Amanhã eu volto com outras análises da Copa do Mundo. Teremos mais partidas, as estreias do Canadá e dos Estados Unidos, outros 2 anfitriões desta Copa do Mundo. E no sábado, a expectativa alta para a estreia da seleção brasileira diante do Marrocos. Acho que há muita ansiedade para esse jogo. Vamos ver o que será da partida inaugural do Brasil, que promete ser bastante difícil e desafiadora nesta Copa do Mundo. Uma Copa que tem rendido polêmicas extracampo aí. A gente sabe que a política migratória dos Estados Unidos tem causado constrangimentos. Tivemos o episódio do árbitro somali que foi barrado de entrar no território dos Estados Unidos. Tivemos também algumas seleções sofrendo revistas e processos de prestar esclarecimentos, né, no aeroporto de maneira muito extensa. Jogadores submetidos a procedimentos um pouco intimidatórios. A seleção do Irã, aí um país que está em guerra com os Estados Unidos, sendo impedida de permanecer no território dos Estados Unidos após os seus jogos, né? Deve ir fazer as suas partidas e novamente retornar ao território do México, onde está situada. Então há muitas restrições impostas pela política migratória de Donald Trump, e isso tem sido um assunto dessa Copa do Mundo que vai render muito no extracampo ainda, já que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem sido bastante conivente com as posturas do governo dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo, que está querendo chamar o protagonismo para si. Mas a gente espera que o protagonismo esteja dentro de campo, né, e nas torcidas. Não é uma Copa de Donald Trump, mas uma Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá também. E a gente não pode esquecer desse fato bastante relevante. Eu posso voltar a qualquer momento, como eu já disse, com novas análises. Peço que antes de sair desse vídeo você deixe seu like, confira se está inscrito no canal, se já ativou as notificações para não perder nada por aqui. E até a próxima, pessoal!